E aí, como é que você vai? Tudo bom? Olha, você sabe o que vem a ser o Sebrae? O Sebrae é o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Não tem fins lucrativos e promove a competitividade e o desenvolvimento de pequenos negócios. Também auxilia desde quem deseja abrir o próprio negócio até quem já tem uma empresa consolidada e proporciona aos empreendedores capacitação, planejamento na elaboração de planos de negócios e na gestão empresarial. O Sebrae, ele integra o Sistema S e atua em todo o território nacional. Aí você pode perguntar, o Sebrae atende também o empreendedor rural? Eu vou dizer para você que sim. O Sebrae, ele também faz esse atendimento. Em Alagoas, desde o início do ano, o Sebrae intensificou a modernização do campo por meio de consultorias em gestão, inovação tecnológica, melhoramento genético e fortalecimento da agricultura familiar. Isso tudo com o objetivo de transformar pequenas propriedades rurais em negócios mais competitivos e mais sustentáveis. E para explicar mais sobre a atuação do Sebrae, eu conversei com o Henrique Soares, gerente da Unidade Competitiva Setorial do Sebrae. Vamos lá? E o Hora H do Agro Alagoas está hoje aqui na sede do Sebrae e a gente vai falar com o Henrique Soares, ele que é o gerente de competitividade setorial. A gente falando aqui, quando se fala no Sebrae, a gente pensa que é só o atendimento às pessoas na cidade, mas o Sebrae também atende ao homem do campo, ao agricultor familiar. Não é isso, Henrique? Isso, o Sebrae entende que o Estado é agrícola, o Estado é agropecuário. Então, essas empresas também fazem parte do desenvolvimento do Estado, fazem parte do desenvolvimento dos territórios, das regiões. Então, esses pequenos negócios também são alvo do nosso trabalho, tanto em projetos de atendimento mais corpo a corpo com o produtor, como o olhar para cadeias produtivas maiores, mais inteiras, olhando seus elos, suas comunicações. Então vamos primeiro abordar a parte macro, né? A cadeia produtiva. Então hoje o Sebrae trabalha o quê? Cadeia do leite, cadeia... Isso, nós fizemos uma avaliação, né, no ano passado, nós temos um planejamento anual, e fizemos uma avaliação no ano passado e definimos que algumas cadeias eram importantes para a gente trabalhar esse ano. Cadeia tradicional, como o leite e a pecuária de corte, são os grandes motores do agronegócio dentro do estado, um peso muito forte na cadeia do leite. Então, nossas ações na cadeia do leite levam tanto na formação de mão de obra, equipe qualificada, quanto na transferência de tecnologia, seja ela em boas práticas alimentar, de manejo, reprodutivo, né? Nós temos algumas soluções que trabalham inclusive transferência de embrião para o pequeno produtor, né? Quando você ganha aí quase 6 gerações se você fosse fazer do método tradicional. Na pecuária de corte é a mesma coisa, mas também a gente tem um olhar para as cadeias menores. A gente apoia muito fortemente a cadeia, por exemplo, do camarão no Agreste. É uma cadeia que vem ganhando um destaque enorme no Nordeste todo, né? Sendo citado inclusive dentro dos maiores congressos sobre o assunto dentro do Brasil, como um espaço onde se criou o camarão intercontinental, né? A gente tinha uma criação de camarão no Brasil que era muito na margem dos continentes, no mar. E aí a gente tem esse destaque. Até se alegava que era até uma agressão ao meio ambiente, porque pegava às vezes até área de mangue. Isso, mas também tem uma área totalmente sensível às intempéries vindo pelo mar, né? Usava-se muito isso por conta da salinidade da água, mas a gente conseguiu identificar que o problema da água no sertão, você que é do agronegócio, você sabe que sempre foi água salobra. A água do sal, com sal. E é perfeito para o camarão. Por isso que deu certo. Por isso que está crescendo muito. Então a gente tem um olhar para a cadeia do camarão, para as cadeias agrícolas focando produção de fruta e hortaliças, onde a gente tem ação distribuída no estado todo, né? Olhando algumas produções com mais carinho, nós identificamos soluções que são oportunidades de gerarem produtos bem interessantes para o estado. O café, o cacau, a jabuticaba ali na região de Palmeira dos Índios, a pitaia na região do litoral norte, são culturas que vêm ganhando força
não com produção de grande escala, mas como culturas que podem se identificar com o mercado do turismo, né? Que é o nosso grande motor também, principalmente na região do litoral. Então, se a gente tem um trabalho com essas cadeias para fornecer um produto mais premium para esse turista ou para o consumo interno, a gente tem valor agregado. Então, para essas cadeias, a gente está trabalhando com valor agregado. Então a ideia é, muita gente não pensa, mas Alagoas já produziu café, né? Já produziu, tinha outras frutas, outras culturas e que tinha e acabou. Isso, esse trabalho atual, junto com a Embrapa, é um resgate disso, né? E é um resgate não trazendo, por exemplo, mudas e plantas que já são totalmente reformadas geneticamente e tal, mas é resgatar as plantas que são centenárias aqui. A gente fazer a multiplicação disso para ter um café centenário, para a gente ter um cacau lá atrás que era livre de algumas pragas que chegaram depois, para gerar um produto diferenciado. Então, no olhar para a cadeia do agro, quando a gente vai falar, por exemplo, do mel também, a gente está incluso aí a própolis vermelha, que é uma característica exclusivamente alagoana. Então é esse olhar que a gente está dando para o agronegócio no estado, e aí entenda-se agronegócio todas as cadeias produtivas, tá? Porque a grande maioria delas é da agricultura familiar que sai a produção, e a gente tem esse olhar de agregar ainda mais valor, que é o produtor continuar produzindo, mas com um valor agregado. Ou seja, aquele produtor que produzia antes e fazia, eu vou vender a quem? Ficava aí à espera de um atravessador, né? Agora ele pode produzir e já saber a quem entregar. E de preferência, como você mencionou, a hotelaria, né, está aí né, com uma grande capacidade que pode fornecer direto para o setor hoteleiro aqui do estado. Isso, e assim, do litoral ao sertão, há muitos anos o SEBRAE vem trabalhando a diversificação, para a gente não ficar preso a culturas, a monoculturas, como foi um grande processo do nosso estado ligado à monocultura da cana e à monocultura do fumo no agreste. A questão da diversificação é muito interessante. Então hoje a gente já tem alguns resultados, como cooperativas sendo criadas no agreste para o camarão, para a produção de ovos. A gente já tem um movimento interessante trabalhando a produção de ovos no agreste. A produção de hortaliças premium lá no sertão, usando a água do canal do sertão para produzir melancia, melão, pepino, alface, e que isso chega com mais vigor e mais é um produto mais fresco para aquela cadeia do turismo também que está crescendo na região, mas também as cidades estão crescendo, as cidades estão consumindo mais, né? A gente tem um crescimento populacional dentro do estado que é moderado, mas a gente tem uma transição muito grande, entra e sai muita gente do nosso estado. Então a ideia de olhar essa diversidade é a gente depender cada vez menos dos produtos externos para que a nossa economia gire. Ou seja, o dinheiro circule mesmo aqui no estado, né? Exatamente. Projeto Gavião, que está sendo implantado pelo governo do estado, como é que o SEBRAE está participando, está vendo, está acompanhando esse projeto? Nós estivemos lá há 2 semanas atrás no lançamento do projeto. É um projeto muito interessante que traz a questão da agregação de valor à fruticultura com alta tecnologia. Devemos ter aí um edital sendo publicado em breve para atrair essas empresas, né? A gente vai ter um trabalho do SEBRAE junto a essas empresas. O perímetro do Gavião ele já está planejado para ter agricultura familiar dentro dele, para ter a Embrapa com uma central de experimentos lá dentro, mas também uma agricultura mais arrojada, onde a gente consiga pagar a estrutura que foi montada e manter aquela estrutura funcionando para agregar valor e gerar emprego. Porque a agricultura, apesar de hoje ser muito mecanizada, algumas culturas são muito dependentes de mão de obra, né? E a fruticultura é uma delas. Ou seja, imagina a pessoa pensar que no sertão eu posso produzir, né, frutas de uma forma geral. Pera, maçã, por até exemplo. Morango, né? Até Pera, morango. maçã, uva. E o estado está despontando para isso. Isso. Né? Já fui a um evento da Embrapa, próximo a Delmiro, que o melão plantado lá deu um BRICS de 15, quando o ideal para exportação
É 12 mais ou menos, isso. então ele com 15... Nós estamos exportando melão para a Europa. Apesar do produto não sair pelo porto de Maceió, é um produto que está juntando com a produção de Inajá, que é ali a região de Pernambuco colada a Mata Grande. Como a gente não tem altas produções para encher contêineres, mas a gente tem uma qualidade muito forte, a gente aproveita esse processo de exportação através do porto do Ceará com a fruticultura de Pernambuco, agregando valor a esse produto. Então, é um produto de alto valor agregado, como você já falou, com BRICS de 15, que os produtores estão aproveitando isso a colocar no mercado que paga pela qualidade, né? Não é que o mercado interno não pague, mas lá fora eles estão mais ávidos por esse tipo de produto porque eles não conseguem produzir. Então, é realmente nós nos aproveitarmos do título de celeiro do mundo e conseguir botar esse produto numa prateleira diferenciada. E aí como está sendo esse contato com esse produtor, né? É o treinamento, é a forma de gerenciar, já que, olha, eu sou um agricultor, um pequeno agricultor, quando eu me cooperativo, né, já fica bem mais fácil e eu tenho que gerenciar essas despesas, o dinheiro que entra, o dinheiro que sai. Antes ele praticava o que se praticava na feira e às vezes até tinha prejuízo na produção do seu produto, né? Ou um preço mais alto não saía tão rápido. Esse é o grande diferencial da gente estar trabalhando cadeias produtivas, tá? Quando a gente atende o cliente, quando a gente atende o produtor, que é nosso consultor com o produtor aqui lado a lado, a gente está com foco dentro da propriedade dele. Isso é importantíssimo para o produtor. Mas ele não consegue parar para olhar fora. Ele não consegue parar para olhar o mercado. Porque ele é especializado em produzir, né? Então, quando o Sebrae trabalha toda uma cadeia produtiva, a gente está ajudando ele a produzir mais e melhor, trazendo outros atores da cadeia para contribuir com que o ambiente seja visto, abrindo mercado. Quando é que a gente ia ter um produtor lá de Mata Grande, lá do Canal do Sertão, conversando com um comprador alemão de frutas, né? Só quando a gente olha a cadeia como um todo. E também dando possibilidade para que ele consiga acessar isso. De que forma? Treinando, qualificando ele. Não só no método gerencial, mas também levando outros parceiros do Sistema S para trabalhar língua, computação, alfabetização muitas vezes. Então o nosso olhar é sempre sistêmico. O nosso olhar vai além do atender diretamente ao produtor. O nosso olhar vai ser realmente de como eu tiro este produto de dentro da propriedade com valor agregado e coloco no mercado certo. Isso faz com que também a família fique na terra, né? Porque hoje o que é que acontece? Os mais jovens não estão querendo ficar, então tem uma perspectiva melhor. E aí, se existe esse treinamento, olha, você vai ter que mexer com a parte de informática, até mesmo com rede social, isso faz com que a geração de oportunidades começa a partir do básico, né? Se eles têm a oportunidade de não sair, eles conseguem fincar. Mas a gente também está tendo um movimento inverso. A gente está vendo muitas vezes as pessoas que foram para São Paulo atrás de emprego e tal, voltando para suas terras para poder produzir, para poder conseguir usufruir dessa oportunidade gerada. A gente tem exemplos muito claros, tanto na cadeia do leite, quanto na cadeia do camarão. Nós fizemos agora 2 casos de sucesso de produtores que estão produzindo, que deixaram a propriedade em Taquarana por um processo mais atrás, que o Taquarana era grande produtora de abacaxi. Então teve um fungo chamado Fusalária que atingiu lá e que dizimou basicamente muitas dessas produções. E eles foram atrás de uma oportunidade de emprego lá em São Paulo. Com a chegada do camarão, com a chegada do processo de criação de camarão, todos eles voltaram, era uma mesma família, e todos eles voltaram e hoje essa família se tornou quase uma cooperativa na região, com diversos tanques e com o processo de comercialização já dominado. Então eles, além de voltarem para conseguir um emprego no seu próprio negócio, eles conseguiram evoluir e trabalhar um processo de organização produtiva, de associativismo, que é o que a gente também pesa muito nas nossas ações, é fazer o produtor entender que sozinho ele não vai consegue. Muito longe, ele tem que fazer parte desse ecossistema que está ao redor dele, de outros produtores, para conseguir escala,
barganhar por preço. Às vezes, para comprar melhor, comprar um adubo, comprar semente em quantidade é mais vantajoso para eles. Então, essa cultura empreendedora que o Sebrae vem impregnando no agronegócio alagoano, através dessa visão sistêmica, é o que a gente está vendo que está colhendo alguns bons resultados. Você mencionou essa família que plantava abacaxi, né, e aí passou para o camarão depois, retornando. O abacaxi leva praticamente um ano, né? Um ano, e eu conversando com um especialista em abacaxi, trabalho. Ele diz, olha, o trabalho é grande e quando se tira o abacaxi com menos de um ano, ele não fica. Por isso que a gente hoje vai numa feira e não sente o cheiro do abacaxi. Isso. Você chega próximo e não sente. Ele não está amadurecido. Ele disse, olha, o abacaxi ideal é depois de um ano e meio. São 18 meses, né, para estar aquele abacaxi grande. E melhorou a qualidade do abacaxi, inclusive, por conta disso. Porque quando você diminui as áreas de produção, acabam que quem realmente sabe produzir, quem realmente produz com qualidade, mantém o seu mercado. E quem estava ali se aventurando para correr a esteira, para consumir o que vinha depois, acabou indo para outra atividade. Então, qualifica também a produção, né? O melão foi esse caso. Houve um boom do melão lá na região, onde muita gente produziu e não conseguiu atingir os critérios mínimos de qualidade do produto. E aí foi para melancia, foi para abóbora, acabou apostando em outras coisas. Mas quem ficou muito bem qualificado por conta de todo esse processo. E essa rotatividade eu tenho em um ano abacaxi. Agora, se eu parto por camarão ou peixe, eu tenho três. E no camarão eu vou ter três espécies. Safras no ano, né? E eu consigo, inclusive, projetar na mesma área de abacaxi, eu consigo fazer 2, 3 tanques e consigo ter todo mês uma despesca, todo mês uma fonte de renda. Que é o problema dessas atividades de ciclo longo, é a liquidez. Como é que eu planto hoje, eu só vou colher daqui a um ano e eu vou passar como? Tem que segurar a barra durante esse tempo todo, né? Exatamente. Bem, a gente abordou, você já falou em cadeias produtivas, então a gente deu uma abordada na parte de fruticultura, né? A parte do leite corte, animal de corte. É só gado ou também ovinos e caprinos para o sertão? A gente tem feito um trabalho com ovinos e caprinos, mas muito pontual, muito localizado em algumas comunidades, porque ainda não é algo que ganhou força, tá? Assim como búfalos, que a gente também atende numa região muito específica do estado. Ela não ganhou força e a gente está alimentando aquilo para ver como é que os produtores respondem a essas provocações. E é isso que a gente faz quando eu falei que a gente trabalha no ano o olhar de qual cadeias são priorizadas. Então, quando a gente começa a fazer esse trabalho, a gente está observando hoje 15, 20 cadeias produtivas dentro do estado. Mas a gente vai elencar 5, 6 para trabalhar no ano seguinte, que é aquelas cadeias que podem ser responsivas, né? Quando eu estou com um olhar que é um atendimento muito, mas muito customizado para o produtor, muito dentro da porteira, o Sebrae não deixa de atender, o Sebrae atende a todos os produtores, a todas as cadeias produtivas. Mas a gente só destaca isso com um trabalho de visão sistêmica quando isso já está respondendo aos estímulos externos. Vamos lá, agora a gente vai para o mel. Mencionou a própolis vermelha, mas a própolis vermelha é nessa região litorânea, do litoral, né? Que tem o rabo de bugio e tudo mais. Mas também a gente tem a própolis marrom, a própolis verde, que está sendo estudada aí pela Embrapa. A gente tem o mel em si, né? E Alagoas foi um dos primeiros estados no Brasil que começou a produzir o mel separado por florada. O que isso quer dizer? O mel do sertão, das flores do sertão tem um sabor, é diferente, o mel totalmente. da zona da mata tem outro sabor, o mel do agreste tem outro sabor. Quando eu caio ali para o litoral sul já é diferente do litoral norte. Então, cada região acabou se apropriando de um sabor, de uma florada muito específica, porque algum tempo atrás, Marcos, a gente fazia a venda do mel como um produto único que ia para essas pequenas indústrias, se misturava, enlatava e colocava-se no mercado como remédio. Né? A gente passou muitos anos tratando o mel como remédio. Passamos a tratá-lo como alimento. E aí já foi uma primeira reviravolta no mercado de mel. E agora a gente está olhando para o mel como um produto gourmet, que ele vai saborizar
pratos e tal, e que tem mel com sabores diferentes. Eu posso ter em casa 4, 5 tipos de mel e cada um vai ter um sabor diferente. E que tem uma demanda ainda, um espaço no mercado muito aberto. Gigantesco, né? A apicultura e a meliponicultura, que é uma outra atividade ligada, que é das abelhas ferrão. Sem ferrão e com ferrão. E que tem um mel ainda mais valorizado, né? Só para vocês terem uma ideia, 1 litro de mel de melipônia, que são as abelhas sem ferrão, custa no mínimo 10 vezes mais que 1 litro de mel das abelhas com ferrão. Ah, mas por quê? Porque são flores bem específicas, né? São sabores bem específicos. E aí a gente está trabalhando a cadeia produtiva, é uma das priorizadas, no estado todo com suas especificidades. Ações no sertão, focado na construção principalmente de uma rede colaborativa, para que a gente consiga fortalecer o mel do sertão, as ações de aumento de produtividade da própolis vermelha aqui no litoral, mas também no espraiamento dessa produção, onde a gente consiga atender mais regiões do estado. Aliado à fruticultura. Tá? Por exemplo, existem espaços na fruticultura alagoana que estão sendo contemplados juntos com a apicultura, porque acaba que a abelha sendo operária do processo, fazendo a polinização, ajudando no processo, ocupando um espaço, não é bem ocupando o espaço, mas indo para um espaço de escassez de mão de obra que a gente tem em todos os setores hoje. Né? A gente tem, isso é um fato que em qualquer setor econômico do país hoje a gente tem falta de mão de obra. E não é só falta de mão de obra qualificada. É a falta de mão de obra geral. Fruticultura, né? O Agreste está já plantando certos tipos de frutas que não era nossa aqui. Então é pitaia, é amora. Então como está esse trabalho do Sebrae dando trazendo e mostrando para o produtor, né? Esse olhar, um produto diferente. Esse olhar da diversidade, né? O olhar de eu ter produtos diferentes. Primeiro, eu começo a estimular consumo de outras coisas diferentes no setor, na região. E eu começo também a prospectar produtos novos a partir daquilo. Hoje, o maior produtor de umbucajá do Brasil é a região de Palmeiras dos Índios, né? Ah, mas umbucajá não se produz em muitos lugares. Mas hoje a gente exporta. A gente exporta barris de pasta de umbucajá para a África, para outros estados do Brasil que saem lá de Palmeiras dos Índios. E que não tem indústria ainda aqui em Alagoas. Não tem indústria aqui em Alagoas. A gente tem despolpadeiras. Olhando também para outras frutas, como a jabuticaba, por exemplo, existem doces, licores, vinhos feitos de jabuticaba que já estão entrando em mercados grandes aí nacionalmente. Então, a diversidade não é só na produção da fruta in natura, é a produção também de produtos diversificados. Mas eu acho que isso é muito impulsionado, Marcos, pelo principal motor que leva o Estado a desenvolver hoje, que é o turismo. Eu acho que a principal fonte de estímulo econômico dentro do nosso Estado é o turismo. E a partir dele, o estímulo às outras cadeias acontece. Né? A gente tem a própria indústria do fumo, que tem essa... O ano que o fumo dá bom, no outro ano se planta muito fumo e tal. A gente viu que a fruticultura acabou se estabelecendo de uma forma mais unificada no Agreste com essas alternativas. Porque são plantas mais perenes, mas que não precisam de muito tempo, como, por exemplo, o abacaxi, passar um ano para ser colhido. Ela tem várias safras, através da tecnologia que é aplicada, várias safras durante o ano. Uhum. Então, né, é isso. Para muita gente, pensa que o estado de Alagoas, quando se falava em Alagoas, plantação era a monocultura da cana-de-açúcar. Né? E hoje temos aí uma diversidade de frutas, hortaliças. Antes, praticamente todas os hortifruti eram importados, né? Vinham de fora. E agora a gente já tem uma boa produção no Agreste. Não é 100%, mas já ajuda. Mas já ajuda bastante e a gente já consegue fazer com que o nosso dinheiro circule aqui dentro. Né? A gente tem
inegavelmente dentro do Nordeste, uma população muito grande beneficiada por programas sociais, e essa população consome. E quando eu tenho uma população alagoana consumindo produtos de outros estados, eu estou fazendo a evasão de recursos. A partir do momento que eu produzo aqui, eles consomem aqui, a gente consegue fazer a economia circular dentro do estado. Então, projeto para esse segundo semestre, o que é que tem o Sebrae, né, nessa área da agricultura familiar, da agricultura e pecuária? A gente está fechando essa semana, inclusive, a Semana do Produtor Rural, que é uma semana de capacitação e planejamento junto com os pequenos produtores do estado todo. Mais de 40 municípios receberão nossas caravanas para tratar diretamente com o produtor, fazer provocações, criar laços, atender, resolver problemas. E para o segundo semestre, o nosso intuito é trabalhar um pouco mais a agregação de valor. Nós devemos lançar, até o final do ano, um programa chamado Origem Alagoas. Em primeira mão aqui, Marcos. Um programa chamado Origem Alagoas, que é um produto que vai valorizar o produto alagoano. Vai valorizar as mãos alagoanas que produzem dentro do estado. Ou seja, quando tiver esse selo, vai ter a mão alagoana produzindo. Ele vai envolver principalmente a agricultura familiar, mas também o artesanato, também outras produções que são icônicas aqui dentro do nosso estado. E o bom desse selo é que quando a pessoa for comprar em algum lugar no supermercado, olha, tem aquele selo, eu estou comprando o produto alagoano produzido por um alagoano, ou seja, dando emprego e produzido em excelentes condições, porque ele vai ter critérios, né? Não vai ser um selo distribuído de qualquer forma, vai ter critérios. O Sebrae vai estar envolvido, o produtor que receber esse selo vai ser cliente Sebrae, e a gente vai conseguir, pelo menos, garantir que é um produto que gera e que roda a economia alagoana. Uma outra também que eu escutei falar é que o Sebrae também, Alagoas tem litoral, tem uma zona temperada, muito quente, mas também temos em alguns locais um ambiente que é mais frio. Sim. Né? Durante o dia mais quente, mas à noite mais frio. Isso é propício também para a floricultura. Exato. E vocês estão trabalhando também esse setor de floricultura? Essa é uma outra cadeia que foi priorizada para esse ano e para o ano que vem. A gente ali na região de Viçosa, Mar Vermelho, na região das Serras e Quilombos, a gente está investindo num processo de treinamento, principalmente das mulheres ligadas à agricultura, para a produção de flores. E aí a gente tem diversas flores, crisântemos, e aí uma infinidade delas, e que estão muito bem desenvolvidas, estão sendo assistidas por técnicos especializados, estão sendo conduzidas para fazer comercialização com o principal centro da floricultura no Brasil, que é a Olambra, mas também que estão conseguindo, dentro das suas condições, gerar ainda mais renda em pequenos espaços. Espaços que antes eram quintais onde não se produzia nada. Então, com o apoio do Sebrae, elas estão vendo uma nova alternativa do que antes era um plantio de flores para embelezar a entrada da casa, hoje virou realmente uma lavoura florida, onde elas conseguem ter uma renda própria, ter uma diferenciação. Ou seja, embeleza, né, com mais flores e ao mesmo tempo ainda tem uma renda. E ainda tem uma renda, exatamente. E assim, e não é uma produção de qualquer forma, é bem especializado, é uma produção difícil, apesar do clima favorável. É difícil porque não faz parte da cultura dessas mulheres, mas que conseguem. O exemplo já foi dado, muitas delas já inclusive foram em missões lá fora, no Ceará, em São Paulo, em Olambra mesmo, ver de perto o que é a indústria, que a gente chama a indústria da flor, e se viram naquele processo, se viram naquela cadeia produtiva, e que se estimularam, inclusive, a produzir outros tipos de flores e aumentar seus canteiros. Então, é uma parte da agricultura que antes não tinha sido trabalhada ainda. A gente já teve algum trabalho lá atrás com floricultura tropical, mas essa é uma floricultura temperada. É um tipo de planta diferente que não é a natural como é a tropical. Tropical, o nome já fala, é bem natural das nossas matas aqui. E por isso que o cultivo protegido, a tecnologia,
o aproveitamento do clima da melhor forma faz com que essas mulheres consigam gerar renda disso. Com certeza. Litoral Norte temos aí também uma mudança, um paradigma, né? Ou seja, está se plantando muita graviola, está se plantando agora cacau. Temos até uma fábrica, Uma né? fábrica Com de cacau chocolate. de chocolate. O Litoral Norte ele sempre foi caracterizado, após a era auge da cana, de grandes assentamentos, né? É a nossa região onde tem o maior número de famílias assentadas que saíram de movimentos sociais e passaram pela reforma agrária ganhando seus lotes e fazendo com que esses lotes se tornassem produtivos. E por ser lotes pequenos, eu acho que a cultura que mais agrega valor é a fruticultura. Então, hoje a gente tem consolidado produção de maracujá, produção de pepino, melancia e melão também naquela região, mas como você disse, resgate de culturas que estavam perdidas, como o próprio cacau. Já se produziu muito cacau em Alagoas, de maneira esporádica, extrativista, mas também de cultivares. Mas hoje se resgatou isso com uma iniciativa de uma cooperativa lá de Matriz do Camaragibe, onde conseguiram transpor o que se colhia de cacau e mandava para fora, mandava para Pernambuco, mandava para a Bahia, em um processo produtivo de uma economia circular, onde eles conseguem trabalhar a produção de cacau, a industrialização através da fábrica de chocolate em Matriz e o turismo ligado a isso. Mas esse produto, ele chega na gôndola final, é um produto que chega o chocolate dentro dos supermercados. Ou seja, a cadeia está montada do cacau, que era uma fruticultura que não existia até então. E com a qualidade europeia. E com qualidade europeia, cacau, chocolate fino, né? Chocolate aí com diversos... E aí a criatividade do pessoal da cooperativa também é muito interessante, que ele agrega outros produtos como coco, como açaí, dentro dessas formulações para atingir um público bem específico com valor agregado. Então tá aí, olha. Agora quem está assistindo a gente, quem está ouvindo pela Rádio Jovem Pan News, como é que faz então? Está interessado, né? É um produtor, quer participar aí, quer conversar com vocês, qual o processo, como fazer? É complicado, é difícil? O Sebrae está presente em praticamente todo o estado, tá? A gente tem as salas do empreendedor aí em mais de 80 municípios, então se você está no município do estado que tem a sala do empreendedor, ela está bem pertinho de você. Nós temos 4 escritórios regionais em Maceió, Penedo, Arapiraca e Delmiro. Também é um ponto de contato conosco. Mas nós temos nossas redes, nós temos o nosso 0800, que é o 0800 082 0800, onde você vai consultar a nossa central de atendimento para lhe ajudar em qualquer aspecto, e as nossas redes sociais, que podem nos contatar por lá também. A gente está onde você procurar, digitou lá Sebrae na rede social, a gente aparece. Fica fácil, né? Agora, Henrique, também tem um problema. Muita gente pensa, olha, mas eu sou um pequeno produtor, né? Pensa em custos, em gastos, né? Às vezes até investimento, pode ser alto, não dá para mim. Uma assessoria do Sebrae. Como funciona o trabalho do Sebrae para o produtor? Grande parte das questões que os pequenos produtores chegam para a gente são tratadas em consultorias de hora marcada, de 1 hora, ou conversa com os nossos analistas, que acabam resolvendo 90% dos problemas que aparecem. E isso é gratuito, o nosso atendimento é gratuito. A gente só vai ter a contrapartida de alguma consultoria quando a gente for subsidiar uma consultoria para o produtor. Por exemplo, o produtor quer uma consultoria para melhorar, contratar um agrônomo para melhorar o plantio dele. O que ele ia pagar aí de R$5.000, ele vai pagar 10% disso ou 20% disso. E o Sebrae, junto com a nossa rede de credenciados, vai colocar um agrônomo para ele subsidiando todo esse custo. Nós vamos pagar o profissional e ele vai pagar 10 ou 20% desse valor para que possa acessar essa tecnologia. Mas a grande maioria dos nossos atendimentos, nossos contatos e essa conversa de consultoria de hora marcada e tal, a grande maioria é gratuito. O melhoramento genético também funciona dessa forma? O melhoramento funciona dessa forma. A gente tem
Essa é uma solução que a gente tem como solução tecnológica, onde o produtor acessa a prenhez confirmada, não é só a transferência de embrião, então ele só vai pagar a contrapartida ou o valor que ele tem que pagar se a prenhez for confirmada ao Sebrae, e o Sebrae banca até 90% desse processo. E os 10% que o produtor vai precisar pagar ao Sebrae, ele pode dividir em 10 vezes. E também, né, para quem está pensando em colocar, olha, vou me unir um pequeno laticínio, também tem esse apoio do Sebrae. Também tem esse apoio do Sebrae. Em qualquer coisa que se for pensar de empreender, produzir e transformar o que você faz hoje em negócio, o Sebrae está do seu lado para lhe apoiar. E olha, isso faz com que você não arrisque, né? Eu acho que vai dar certo eu colocar isso. Arrisque menos, procure o Sebrae. Mas aí você pode arriscar tendo o apoio, porque tem uma equipe que vai estudar o mercado. Isso, a gente já vai levar a nossa expertise, que não é pouca, para você entender a dinâmica de cada um, até porque cada pessoa é uma pessoa, cada negócio é um negócio. E ele diz, ó, o caminho melhor a se seguir vai ser esse aqui. Lógico, tem os riscos inerentes normais, mas é muito menos arriscado do que se você seguir sozinho. Então, deixa a gente lhe ajudar. Ok, Henrique, quer acrescentar alguma coisa mais nessa conversa aqui do Hora H do Agro? Quero agradecer, Marcos, a oportunidade, o espaço e dizer que nós estamos à disposição para quando você ou qualquer dos seus ouvintes aí precisar, a gente está à disposição aqui para apoiar. Tá, então, muito obrigado a sua participação, Henrique. É o Henrique Soares, gerente de competitividade do Sebrae, dando essa dica para você. Então, antes de meter a cabeça para fazer uma coisa por conta própria, procura quem tem experiência, né? Tem uma equipe para fazer, para lhe ajudar, para estar com você nessa caminhada. Tá bom? Não é isso, Henrique? Isso aí. Arrisque menos, procure o Sebrae. Tá aí então, tá? Estou aqui no Sebrae e Hora H do Agro vai ficando por aqui e a gente se encontra no próximo programa. Tenham todos um bom dia e até lá. Tchau, tchau.